A liderança russa está mais desesperada. Drones atacam a Polônia, caças sobrevoam a Estônia e drones sabotam aeroportos em metade da Europa. A Rússia está escalando porque vê suas oportunidades escapando. Neste vídeo, explico por que a Rússia está sob tanta pressão que precisa recorrer a atos de desespero e como sua tentativa de se fortalecer militarmente pode colocar o regime de Putin em risco. Santo Deus, economize na role com meu código. Putin esperava que Trump, voltando à Casa Branca, trouxesse alívio. Na primavera, houve progresso. A posição unilateral de Trump foi acompanhada por uma humilhação pública de Zelensky. Você brinca com a vida de milhões e com a Terceira Guerra Mundial? O que você faz aqui é muito desrespeitoso com este país que já lhes deu mais do que muitos acham que deveria. Por um tempo, também foram suspensos fornecimento de armas e cooperação de inteligência. Os Estados Unidos da América interromperam algumas das ajudas militares prometidas para a Ucrânia. A longo prazo, tudo indica isso. Trump continua no tema da guerra na Ucrânia, mais ao lado do presidente russo, Putin. Em agosto, aconteceu então o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, com um tapete vermelho estendido. Trump desistiu da exigência de um cessar-fogo nesse encontro e também parou com suas ameaças de novas sanções. Ele também adotou a exigência de uma paz imediata, o que não era do interesse do Ocidente nem da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deixou de exigir cessar-fogo imediato na guerra da Ucrânia. O encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, assim como as conversas telefônicas com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e aliados europeus correram muito bem, escreveu Trump em sua rede social Truth Social. Todos concordaram que o melhor caminho é alcançar diretamente um acordo de paz, e não um acordo de cessar-fogo que muitas vezes não é cumprido. Com sua postagem agora publicada no Truth Social, Trump se posiciona contra a postura da Ucrânia e de seus aliados europeus. Na quarta-feira, o chanceler Friedrich Merz, diante de Zelensky em Berlim, exigiu que um cessar-fogo iniciasse as negociações. A Rússia, por outro lado, não cedeu 1 milímetro durante toda essa história e continuou exigindo a rendição total da Ucrânia. A expectativa de fim próximo da guerra também aumentou o recrutamento na Rússia, porque muitos soldados, muitos homens, se alistaram nas Forças Armadas esperando que logo haveria paz. Assim, poderiam receber o dinheiro e altos bônus de recrutamento sem realmente correr riscos. As perspectivas eram, portanto, totalmente positivas no verão. No entanto, desde então, a irritação de Donald Trump ficou visivelmente maior. Agora é público que os Estados Unidos da América ajudam a Ucrânia há meses em ataques à indústria petrolífera russa. Os Estados Unidos da América vêm apoiando a Ucrânia há meses na realização de ataques de longo alcance contra instalações energéticas russas. Segundo informações oficiais, trata-se de uma ação coordenada para enfraquecer a economia de Vladimir Putin e forçá-lo a sentar-se à mesa de negociações. Segundo funcionários ucranianos e norte-americanos, informações de inteligência dos Estados Unidos da América ajudaram Kiev a atacar instalações energéticas russas, incluindo refinarias de petróleo distantes da linha de frente. O apoio, até então não divulgado, aumentou desde meados do verão e foi fundamental para que a Ucrânia pudesse realizar ataques, dos quais o governo de Joe Biden havia desaconselhado. Os ataques de Kiev elevaram os preços da energia na Rússia e levaram Moscou a reduzir as exportações de diesel e a importar combustível. Assim, a esperança de um apoio útil dos Estados Unidos da América se desfez para Vladimir Putin no final do verão. Também não há notícias positivas vindas da Europa. Em vez de recuar, os países europeus da OTAN concordaram, em junho de 2025, em gastar 5% do produto interno bruto com sua defesa até 2035, o 10 vezes maior que o russo, o que fortalece muito as capacidades militares. A Rússia será superada por esse aumento do orçamento de defesa ou terá que se arruinar tentando acompanhar, caso queira competir de alguma forma. Outras sanções e pacotes de reparação foram implementados na Europa. O quinto deste ano já está em preparação. Além disso, a União Europeia
está planejando um crédito de reparação para a Ucrânia no valor de 140 bilhões de euros, garantido por ativos russos congelados. E isso, quando for implementado, também vai manter a Ucrânia financeiramente por vários anos. Assim, a falência do Estado não será uma ameaça, e a Ucrânia poderá comprar armas e manter sua produção de armamentos em funcionamento. E-mails e ligações indesejadas são insuportáveis para mim. Incogni tem um modelo simples. Por um valor baixo, remove nossos dados da internet. Na internet há inúmeras ofertas gratuitas que aceitamos. Embora saibamos que existe o ditado: se não pagamos pelo produto, nós somos o produto. Todos esses sites e aplicativos nos mostram anúncios ou coletam nossos dados pessoais e os vendem para corretores de dados. Não só e-mails e nomes, mas também data de nascimento, endereço residencial e comportamento de compra e navegação são registrados. Cada busca ou produto visto pode ser monitorado. Esses dados podem servir para spam e outras finalidades. Você pesquisou recentemente sobre multas por excesso de velocidade. Talvez o seu seguro deva ficar mais caro, porque você aparentemente ficou imprudente. Todo comportamento que você demonstra online pode ser usado não só para publicidade, mas também para adaptar serviços e produtos ao seu comportamento e, assim, eventualmente torná-los mais caros. Talvez você não consiga um empréstimo, porque o banco, com base no seu comportamento, acredita que você não vai conseguir pagar. Incogni está aqui para evitar isso. Basicamente, ele garante que todos os custos que temos por sermos usados de graça na internet não precisam ser pagos. Você se cadastra e autoriza a empresa a agir por você. E então eles começam a apagar meus dados. Posso acompanhar o andamento diretamente e a cada visita recebo a confirmação de mais registros excluídos. Se os corretores dificultam, a Incogni insiste até remover meus dados. Mês após mês, eles continuam protegendo minha privacidade. Se você também quer sua privacidade de volta, o link está na descrição. Assim, além de apoiar o canal, você ganha 60% de desconto usando o meu link. Eu mesmo já tenho um contrato anual para que meus dados sejam constantemente apagados. Agradeço por apoiar o canal. Agora vamos ao vídeo. Não há grandes avanços vindos da China que apenas intensifica o apoio industrial à Rússia. Desde máquinas para a produção, passando por componentes, até peças de armas pré-fabricadas, há uma grande diferença. A Rússia deve pagar por essa ajuda. Agora foi firmado um memorando sobre o Power of Siberia 2. Isso pode gerar dinheiro, mas levará ao menos 5 anos para ficar pronto. A Rússia não pode esperar tanto. Isso está muito distante no futuro. Além disso, o gasoduto não é tão vantajoso para a Rússia quanto muitos pensam. Apesar da retórica e simbolismo, há grandes desafios estruturais ocultos. Primeiro, com o gasoduto, a Rússia ficaria quase totalmente dependente de um único comprador, a China, o que daria ainda mais influência a este país do que já tem atualmente. De acordo com o Instituto de Energia e Finanças, um think tank com sede em Moscou que mantém estreita ligação com o setor de energia russo e com os círculos de decisão política, os trabalhos técnicos e de viabilidade para o Power of Siberia 2 já foram concluídos. No entanto, nos últimos 2 anos, as negociações para a implementação desse projeto foram praticamente congeladas por iniciativa do lado chinês. Se o projeto for realizado, provavelmente será sob as condições da China. Em segundo lugar, devido a disputas sobre preço, quantidades e condições de entrega, as partes envolvidas ainda não fecharam contratos de fornecimento de gás. Em especial no que diz respeito às estruturas take-or-pay, com as quais a China tenta reduzir a quantidade mínima anual de compra dos habituais, 80% para 50%. O chefe da Gazprom, Alexei Miller, afirmou em entrevista que o gás para a China custa menos que para a Europa por causa das rotas de transporte mais curtas. No entanto, há indícios de que a China só concordará com o projeto se a Rússia aceitar um preço que esteja próximo daquele que os consumidores russos pagam, estimado em cerca de $120 por 1.000 metros cúbicos para a década de 2030. Além disso, a Rússia teria que aceitar um compromisso de take-or-pay baixo, o que aumenta o risco de subutilização do gasoduto. Essas condições colocariam em risco a justificativa econômica do gasoduto caro. Para Moscou, é mais importante mostrar que a Rússia
possui um grande mercado de exportação de longo prazo do que obter margens. Em terceiro lugar, há incerteza sobre o financiamento do projeto. Oleodutos anteriores entre Rússia e China foram financiados e construídos só pela Gazprom. Mas na entrevista, Miller citou questões sobre o financiamento da construção do Força da Sibéria 2 que ainda precisam ser resolvidas. Isso pode indicar um possível compromisso no qual a China assumiria antecipadamente parte do financiamento e, em troca, receberia retornos mais baixos e menores obrigações de utilização no futuro. Um acordo desse tipo reduziria o ônus econômico para a Rússia e tornaria o projeto mais rentável, dadas as difíceis condições econômicas atuais. No que diz respeito ao nível de preços, a China certamente exigirá preços mais baixos do que os praticados para o gás fornecido pelo Força da Sibéria. Como a China hoje provavelmente tem uma posição de negociação ainda mais forte que em maio de 2014, quando o contrato foi fechado. Força da Sibéria. Foi assinado. Há 10 anos, a Europa comprava gás russo por gasoduto. Hoje, a China é o principal comprador da Rússia. Como observa o Centro de Política Energética Global, com a Força da Sibéria 2, a Rússia está se tornando dependente da China. Vai ter que aceitar condições absurdamente ruins. E no final, provavelmente, mal vai conseguir ganhar dinheiro. Preços mais baixos estarão ligados a garantias de compra menores. Entre 15 e 25 bilhões em custos de construção serão pré-financiados pela Rússia ou descontados do valor do gás vendido à China. Para a Rússia, o Power of Siberia é mais um projeto de prestígio do que econômico. Definitivamente, isso não é um alívio para a Rússia durante a guerra. Até a economia russa sofre forte pressão. O mercado de trabalho está esgotado, o aumento de trabalhadores na indústria de armamentos só ocorre em detrimento de outros setores. Segundo Putin, a indústria de armamentos já opera em sua capacidade máxima. A economia civil está sob tanta pressão que a redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana está sendo implementada nas empresas. É estranho. A economia está crescendo, embora mais devagar do que nos anos de 2023 a 2024. Em 5 meses, o 1,5% em relação ao ano anterior. Mas os alertas sobre uma recessão iminente estão ficando cada vez mais fortes. Até mesmo ministros estão falando sobre isso. O desemprego está em baixa recorde e falta mão de obra no país. Mesmo assim, grandes empresas adotam semana de 4 dias, colocam funcionários de férias ou até os demitem. Como isso faz sentido? O principal motivo para a mudança para uma semana de trabalho reduzida é a queda na demanda. Todas as empresas citadas confirmaram isso. A guerra tirou parte dos recursos da economia e, ao mesmo tempo, criou uma enorme encomenda estatal. O desequilíbrio entre oferta e demanda levou a uma inflação acelerada. Para conter a inflação, o Banco Central elevou a taxa básica de juros para 18%, tornando empréstimos e depósitos mais caros. Para pessoas e empresas, tornou-se mais lucrativo não tomar empréstimos nem fazer gastos, mas sim poupar. Assim, as pessoas passaram a guardar dinheiro em contas e a pegar menos empréstimos para comprar smartphones, geladeiras, reformar ou adquirir apartamentos. E as empresas praticamente pararam de fazer novos investimentos, continuando apenas com os projetos já iniciados. Os ataques às refinarias têm causado restrições cada vez mais visíveis no país, com longas filas em postos de gasolina em algumas regiões. Mas também militarmente as coisas não vão bem. A ofensiva de verão fracassou claramente, e isso podemos dizer agora. Os ganhos territoriais são mínimos enquanto as perdas foram enormes. De acordo com arquivos vazados, a Rússia perdeu 281.550 soldados nos primeiros 8 meses de 2025, sendo 120.710 mortos e desaparecidos, e 158.529 feridos. Isso gera uma proporção muito baixa de 1,3 feridos para cada morto ou desaparecido, quando o normal é pelo menos 1 para 3. Muitos daqueles que teriam sobrevivido em outras guerras estão morrendo nos campos da Ucrânia. Na verdade, são 496 soldados que morrem ou desaparecem todos os dias, o que na maioria das vezes é a mesma coisa. Enquanto os militares russos não têm nada a mostrar além de pesadas perdas, a situação estratégica da Rússia está se deteriorando constantemente.
A Ucrânia não vai desistir tão cedo. Ela está desenvolvendo armas de longo alcance que podem causar sérios problemas à Rússia e já estão causando. Os Estados Unidos não vão permitir que Putin tenha uma vitória fácil como ele esperava, mas sim aumentarão a pressão. Agora, provavelmente com Tomahawk disponível. A Rússia está em um ponto de inflexão. Ela deve admitir o fracasso dos objetivos e negociar seriamente ou escalar o conflito. A guerra híbrida na situação atual é, na verdade, um sinal de fraqueza. Ao provocar dentro da OTAN, a Rússia mostra que não consegue alcançar na linha de frente na Ucrânia o que deseja alcançar. A Rússia vai ter que decidir se quer continuar a guerra. Para conquistar toda Donetsk, a Rússia dificilmente evitará nova mobilização, ou terá que mudar totalmente sua estratégia de conquista de territórios, pois mesmo agora, apesar da superioridade drástica na infantaria, não consegue obter um avanço operacional decisivo. Nos últimos 2 anos, ou seja, desde o início da ofensiva de Avdiivka, a Rússia conseguiu apenas 2 avanços táticos de poucos quilômetros, Okeretino e Dobropilha. Não houve mais avanços operacionais desde a primavera de 2022. Táticas de infiltração menores tendem a fracassar no inverno pela falta de cobertura das folhas e, por isso, provavelmente serão abandonadas. Ataques ucranianos na retaguarda elevam os custos da guerra para a Rússia. Uma ajuda dos Estados Unidos da América não é oferecida aos russos, mas sim aos ucranianos, que é reforçada justamente por meio da venda de armas para os ucranianos. Se a Rússia continuar lutando, ela aceitará riscos cada vez maiores, e um caminho para o sucesso será reduzir o apoio ocidental. A ajuda dos Estados Unidos da América à Ucrânia aumenta com novas vendas de armas. Se a Rússia continuar lutando, ela aceitará riscos cada vez maiores, e um caminho para o sucesso será reduzir o apoio ocidental. A Rússia busca isso por ações agressivas, ou seja, guerra híbrida. Basicamente, existem 2 possíveis resultados dos ataques híbridos da Rússia contra a OTAN europeia. Por um lado, o apoio à Ucrânia é reduzido, seja por covardia, para evitar uma escalada. Ou então o apoio é reduzido porque a própria OTAN precisa se preparar para uma agressão russa. A Polônia não foi capaz de interceptar nem mesmo 19 drones de ataque. E aparentemente aproveitaram essa situação para lançar drones em direção à Polônia. E na Polônia, 3 regiões foram afetadas. Não se sabe ao certo, cerca de 10 drones foram abatidos. A Ucrânia enfrenta regularmente vários milhares por mês. Aqui fica evidente um enorme déficit que precisa ser preenchido. O equipamento que a Polônia precisa comprar por isso não está mais disponível para a Ucrânia. Se a OTAN reagir de forma dura e da próxima vez abater aviões de combate russos, a Rússia pode usar isso internamente no seu próprio país. Para explicar, agora a OTAN mata soldados russos diretamente. Isso pode justificar novas mobilizações que provavelmente também são necessárias. Porque a Rússia deve realizar nova mobilização, e como isso pode ameaçar o regime de Putin será tema de um vídeo em breve. Inscreva-se no canal para não perder. Agradecimento especial aos apoiadores no YouTube e Patreon. Agradeço especialmente aos tenentes Burtainment, o criador de caracóis, Boomer Vovô, Roberto Viel, Janik, Hannes G, Anti-X, Sasha Müller-Cunningham, Estados Unidos Stress, Uvi do Friend, apelido 2.bib Karsten Schulz, Sasha Horvath, Gulash Nasha 4000 Tequila 42 e Advogado Durão. Muito obrigado de coração, sem eles isso não seria possível.